Isso aí, gente, finalmente, né? Eu vou parar a apresentação um pouco e eu vou entrar um pouquinho na aula, porque acho que vai ficar meio chato, né, essa apresentação. No YouTube todo mundo faz uma apresentação muito rápida, do tipo: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Natália, sou dentista, enfermeira, instrutora da American Heart Association e vim aqui para falar da minha aula de emergências médicas na odontologia e ponto final, e começa o vídeo. E eu não, eu gosto de falar pra caramba, né, tô percebendo pelos vídeos, assim, que... Mas tem uma explicação de eu gostar de falar pra caramba. A gente ainda não tem dentista que fale de emergência. Na realidade, inclusive, para medicina foi reconhecida há pouco tempo como uma especialidade, emergências médicas, e na odontologia isso ainda não chegou e ninguém viu ainda como uma importância. Então a introdução, ela é grande e ela vai continuar. Eu vou continuar me apresentando. Eu só apresentei ainda a parte da odontologia, eu ainda não apresentei a parte da enfermagem. Mas eu vou apresentar. E se eu não der aula, vocês vão falar: Jesus, essa menina só fala. E isso que eu sou tímida. Eu sou extrovertida, mas eu sou tímida. Eu pedi alguns feedbacks dos vídeos, né? Eu sei que a gente tem poucos inscritos, mas eu tenho, graças a Deus, muitos amigos. Então, primeiro eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Então, Romero Produções, muito obrigada. Ele foi meu paciente, ele foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer o vídeo. E eu falei assim: tá, mas toda essa precariedade que você tá vendo aqui é porque foi a primeira coisa que eu consegui me sentir à vontade. Então tem que ser no meu quarto, eu quieta, ninguém sabendo que eu tô fazendo vídeo. E eu imaginar que quase ninguém tá vendo meus vídeos no YouTube. E embora a gente queira que todo mundo saiba, que compartilhe, inscreva no canal, por favor, curta o vídeo como toda boa youtuber. Mas porque senão a gente não consegue divulgar aquilo que a gente acha importante. E eu acho muito importante essa matéria de emergências médicas na odontologia. Mas eu sou tímida. Então eu falei pra ele assim: eu não quero que você me filme, porque eu não vou conseguir ficar à vontade. Então, enquanto não chega meu tripé, enquanto não chega a luz, enquanto não chega nada, eu aproveitei esses dias que eu tirei de férias, antes que eu infartasse com tanta coisa que estava acontecendo na minha vida. E tô filmando e vou tentar filmar pra caramba pra conseguir adiantar isso daí e já deixar mais ou menos pronto. Então eu queria agradecer muito ao Romero Produções, pode procurar ele no YouTube. Cada hora é um lugar que vai chegar a mensagem que não é pra chegar, que tá todo mundo no silencioso, mas vai chegar a mensagem, né? Então, desculpa. Eu também queria agradecer a minha aluna, paciente, amiga, a Rô, não vou falar o nome, por ela dizer que no vídeo eu estava normal, como ela sempre me viu. E eu disse: Rô, eu estava com reboco na cara, assim, absurdo de maquiagem pra aparecer, mas eu acho que não apareceu no vídeo. Da próxima vez eu vou fazer um de cara limpa, mas não consegui, não tive coragem de fazer de cara limpa, porque não ia dar, né? Tudo bem que acabei de sair do banho, dá pra perceber, né? Estamos aqui. De bom dia pra vocês, num sábado, numa semana chuvosa e de frio e nublada, que não dá vontade de fazer nada. Então, vou aproveitar e gravar vídeo, tá bom? Vou fazer algumas traduções em inglês. Teremos algumas pessoas que são dos Estados Unidos inscritas no canal. E Ana, Anabel, meu irmão, né, que mora em Nova York, trabalha lá. Então, vamos fazer jus a todo mundo que tá dando um apoio aí pro canal. Então, bom dia, e eu vou começar com a introdução da aula, tá? Bom, pessoal, a aula vai ser isso daí, então. Primeiros socorros com foco na odontologia. Era uma aula que eu ia dar no Paraguai, acabou não dando certo, então por isso estão vendo a tradução de primeiros auxílios com enfoque em odontologia. Vamos lá. Escolhas. Ainda faz parte de uma parte emocional aí, né? Sim, gostava de ar, sim, choro com Grey's Anatomy, sim, né? Tenho 39 anos, já sou velhinha e vamos lá. No dia em que fiz minha escolha, eu já sabia que minha vida seria diferente. Meus olhos iriam ver a dor, minha pele seria castigada pelo calor e minha alma seria tocada pelo sofrimento do meu semelhante. Eu vi esse post um dia que eu tava indo pra Sorocaba. Eu tinha uma amiga que chama
chamava Liliane de Fátima Brito. Ela foi minha aluna no INCOR e ela foi minha aluna no curso de suporte básico de vida. Eles chegaram super atrasados, eles eram de rodovia, todo mundo que fazia resgate em rodovia. E ela foi a pessoa que mais me incentivou para ir para essa área do resgate, né? Que viu que eu gosto e dava força e me apresentava e tal. E eu muito triste porque dentista não pode participar nessa área, você tem que ter uma outra faculdade, então você tem que ser enfermeiro ou médico, aí já, nossa, você fala, já estudei tanta coisa, não vou ter que estudar mais, aí vai fazer parte ainda da apresentação e eu vou falar depois. Mas ela foi a pessoa que mais me incentivou e um dia eu indo de ônibus pra casa dela, eu vi um post desse, que era um post de um bombeiro. E eu falei assim, eu não vou desistir. Por mais difícil que seja, eu não vou desistir. E ela morreu atropelada no começo do ano passado, em janeiro do ano passado. Ainda é muito difícil falar sobre isso, porque era a pessoa que mais me incentivava. Vai embargar a voz, né? Mas eu prestei a prova pro SAMU, eu passei no concurso, faltavam poucas pessoas para eu ser chamada, era até o final de setembro agora, e aqui em Santo André, dia 13 de setembro, eles pararam de chamar, e eu não fui chamada. Eu acho que todo mundo que já fez concurso já ficou assim na beira de ser chamada, fala caramba, mas Deus deve ter um propósito maior com tudo isso. E é o que eu falei, toda essa aula tá sendo assim, um limão, vamos fazer uma limonada, pra eu não dizer que é um pé na bunda e tá me jogando 5 casas pra frente no jogo da vida, tá? Vamos lá, continuar. Depois disso, a gente tem algumas escolhas pra dar importância para primeiros socorros em odontologia. Por que eu tô dizendo isso? Porque já foi obrigatório pelo CRO que todo mundo que tivesse especialização em odontologia tivesse um curso de emergências médicas de primeiros socorros em odontologia. E depois parece que isso caiu por terra. Juro que eu tenho tentado entrar em contato com o CRO e é muito engraçado porque você liga lá e eles não respondem. Você tem que mandar a mensagem. E eu tô mandando mensagem e assim, você tem que mandar pra tal lugar. Eu mando pra tal lugar e eu não tenho o retorno. Então, eu até terminar de gravar esses vídeos, com certeza terei esse retorno, tá? Mas até onde eu sei, até onde me foi passado, de pessoas que trabalham dentro do CRO, que foram meus professores de estética, né? Doutora Lípio, vamos fazer jus a todo mundo que já me ajudou nessa vida, né? Eles foram as pessoas, doutora Lípio, doutor Paulo Minami, doutor Edson, doutor Arthur. Gente, é tanta gente que eu vou acabar esquecendo de falar de todo mundo. Vou esquecer até o nome do que me chamava de Blue Eyes. Enfim, ele disse que agora não é mais obrigatório. Essa pessoal que tá dentro do CRO disse que não é mais obrigatório. Eu tô pesquisando pra poder falar pra vocês, tá? Então por isso a gente vai pelo menos pelo apelo emocional primeiro, pra depois ir pra responsabilidade civil. Então vamos lá. Ser humano versus ser vivo. O que é eu ser humano? E o que é eu ser só um ser vivo? Eu estou passando por essa vida, né? Onde eu aprendi isso daí quando eu fazia residência. Eu fiz residência no Largo 13, né? E ali eu pegava muitas pessoas, usuários de droga. E essas pessoas, quando estão sob a droga, não dá pra dizer que são humanas, porque elas não estão com o raciocínio delas ali, né? Então, você fala assim, vamos parar, ele nem sabe o que você tá falando. Então, aí é onde entra o ser vivo. O quanto você está passando pela sua vida sendo só um ser vivo e não um ser humano. Um ser humano é parar para pensar, parar para raciocinar, tentar melhorar, tentar entender de onde veio para onde vou, né? O que eu posso melhorar nisso tudo. Não focar só a parte financeira, mas focar a sua evolução interna. E aí entra o SUS dizendo que saúde é o bem-estar físico, emocional e espiritual. E aí, com todo respeito ao SUS, ele tá mais do que certo, mas aí ele ferra com a nossa vida, né? Porque para eu cuidar de uma pessoa, eu tenho que entender do bem-estar dela físico, emocional e espiritual. E aí, eu tenho que estudar muito, eu tenho que saber muito e eu tenho que ter um lado mais
sensível que seria ser humano, né? Mas a gente passa por algumas alterações durante a vida. Então vamos lá. Karl Marx, em 1818 até 1883, ele dizia: o homem primitivo, segundo ele se diferencia de outros animais não apenas pelas características biológicas, tipo pelo, focinho, né, esse tipo de coisa, mas também por aquilo que ele realiza no espaço e na época em que ele vive. Então, você vai se diferenciar de um animal sendo que o que você está fazendo na sua vida e o que você está fazendo com as pessoas ao seu redor é diferente de que um animal faz, porque a gente vê vários vídeos aí no Facebook da cadela mãe, né, cuidando dos seus filhos ou cuidando de um outro cachorro mais do que conhecemos pessoas ajudando outras pessoas. Então isso em 1800 a gente está falando, tá? Depois disso vem para Emily Durkheim, 1858 a 1917. Estamos nos modernizando. A sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo. O que a sociedade quer vai prevalecer ao indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua perpetuação. Por exemplo, a lei do desfibrilador que veio depois do caso Serginho, jogador de futebol de São Caetano, que teve uma parada cardiorrespiratória, e aí começou a se divulgar o desfibrilador, e aí começou a se divulgar mais essa parte de emergência e da importância que isso tem. Mas até lá, para a sociedade não era importante. Eu não vou entrar aqui em nenhum mérito do porquê não é importante. E vamos continuar. Toda crença e todo comportamento é instituído pela coletividade. E como eu gosto de ser uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, gosto de causar, falando português mais claro, temos sociedades onde o aborto ele é legalizado e aqui não. Temos sociedade onde a poligamia é aceita e aqui não. E eu não estou falando do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu acho melhor, do que eu não acho melhor, tudo bem? Eu estou dizendo que toda crença e todo comportamento é instituído por uma coletividade, mas não significa que ele está certo. Às vezes, a coletividade não está correta e acho que estamos vivendo tempos assim. E isso que estamos em 2019, já viramos o século, mas ainda continua muito presente, tudo isso. Para Max Weber, aí já vem um pensamento um pouco mais parecido com o que eu acredito eu, né? 1864 a 1920. Ele tem como preocupação central compreender o indivíduo e suas ações, porque essas pessoas tomam determinadas decisões. Peraí, né? Eu sou um indivíduo, sou um ser pensante, vamos lá. Eu sei que aquela pessoa tá sofrendo e eu não vou fazer nada. Por quê? Não, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo nada a ver, assim, com odontologia. Eu tô vendo um assalto, ok? E eu não vou me intrometer. Por que eu não vou me intrometer? Porque eu posso morrer? Correto, tá. Segurança né? A sua segurança em primeiro lugar. Entenda, a gente já vai entrar nisso lá na frente. E um policial, porque ele não entra. Porque para a sociedade, hoje em dia, o policial é muito mal visto, é abuso de autoridade, é direitos humanos. Se ele entrar ali, acontecer qualquer coisa e Deus o livre, ele mate alguém ali para defesa nesse assalto, a arma dele vai ficar apreendida por 1 ano numa delegacia civil, né, na polícia civil, e ele vai entrar em julgamento, enfim. Porque essas pessoas tomam determinadas decisões. Quais são as razões para seus atos? Segundo esse autor, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim o conjunto de ações dos indivíduos relacionando-se reciprocamente. Como a gente se relaciona hoje em dia?
O estopim de começar essa aula, de começar alguma coisa referente um pouco para isso, foi num sábado. Eu tô fazendo um curso, isso vai vir acho que na apresentação, e um paciente não poder aguardar, e enfim, ele tinha suas razões e, né, nem estava de todo certo nem de todo errado. E aí eu falei, eu vou montar um texto e eu vou mandar um texto para minha lista de transmissão de paciente. Aí a colega que me ministrou o curso disse, mas ninguém mais lê hoje em dia, tem que ser tudo vídeo. Eu falei, nossa, é verdade, vou montar um vídeo. Depois disso veio esse problema com a aula e eu falei, bom, vou montar o vídeo, vou montar a aula. Mas eu não tô tendo contato físico com vocês. Eu não tô tendo um olho no olho, ou até tô. E tô tentando ser a pessoa mais transparente possível. Mas como é que a gente se relaciona hoje em dia, né? Assim, Weber, partindo do indivíduo e de suas motivações, pretende compreender a sociedade como um todo. O conceito básico para Weber é o de ação social, entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto às ações dos outros. O outro, no caso, pode significar tanto um indivíduo apenas por vários, indeterminados e até desconhecidos. Não me importa quem é o outro, entende? Mas eu tenho que me comunicar. E isso é uma coisa que eu tive contato também com uma pessoa que nesse momento, não vou citar o nome, no próximo momento eu agradeço a vinda dessa pessoa para minha vida, onde eu disse, né, comunicação é tudo e a gente não se comunica mais. O WhatsApp é uma comunicação escrita, onde a comunicação não verbal é 80% da nossa comunicação e a verbal é 20%. Quanto estamos perdendo na comunicação via YouTube, embora eu esteja aqui, via WhatsApp, via Facebook, via tudo isso. Quando a gente olha no olho da pessoa e a gente vai poder entrar com a sensação, sim, né? Nossa medicina não levou por anos em consideração a parte emocional. Precisou que a medicina tradicional chinesa invadisse a nossa medicina, e eu fiz esse curso em 2005 no Hospital das Clínicas, ali no Instituto de Ortopedia, e também era a única dentista junto com os médicos. E aí a gente percebe o quanto a nossa emoção influencia no seu corpo inteiro. E aí vem essa parte de tentar racionalizar as coisas para conseguir segurar suas emoções. Para que segurar às vezes? Por que não só deixar vir à tona com uma certa educação, calma, né? Porque na internet isso tá, né? Eu te odeio, e não é assim, né? E eu te amo também, mas vamos controlar as nossas emoções e de um jeito educado, ponderado, por que não verbalizá-las? Por que esconder, né? E aí, vida para las vidas. É a vida, é a minha vida pela sua vida. A miniatura do segundo vídeo é a minha tatuagem que eu fiz, e esse é o lema do Corpo de Bombeiros. Eu dou a minha vida pela sua vida. Isso é o meu lema e ninguém tem que entrar nesse lema, tá? Mas conversando com uma pessoa que tá fazendo odontologia e que é padre, que é o Rogers, ele me veio com a lei do bom samaritano e eu tinha esquecido dessa lei, então introduzi ela na aula. Vamos lá. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Seja Deus, Oxalá, Buda, energia, ET, quem você quiser, Xuxa, Duende, não me importa. Quem você vai colocar no lugar ali, mas que seja alguém, né, com uma evolução espiritual maior do que a nossa. Afinal de contas, vamos voltar ao SUS, bem-estar físico, emocional e espiritual. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E o seu próximo como a si mesmo. E aí cabe a pergunta: você se ama? O que é amor? Na sociedade eu acho que está faltando muito o real significado do amor. É amar sem esperar nada em troca.
Agora, o amar sem esperar nada em troca, tem muita gente também confundindo, tá? Educação, respeito, gentileza, isso não é, isso deveria ser já básico, tudo bem? Eu te dou todo o meu amor, você não precisa me amar de volta, só me respeitar já tá bom, entendeu? É só ser educado. Se eu estiver te dando uma rosa, não me volte com espinhos. Você pode não voltar com nada. Ótimo, mas não precisa também atacar, tudo bem? Aí vem a pergunta, quem é realmente o meu próximo? E isso é uma passagem da Bíblia, tudo bem? Tá lá, Lucas, a passagem de Lucas. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado. Os ladrões o deixaram quase morto, roubaram tudo o que tinham e bateram nele. Depois de algum tempo, um sacerdote passou por ali e, vendo o homem, se esquivou e passou de longe. Um sacerdote, ok? Ele se esquivou e passou de longe da pessoa que tinha sido espancada, tá? Um levita que passava por ali também passou de largo quando avistou o homem. Mas um samaritano estrangeiro que viajava por aquele caminho, quando viu o homem, teve a compaixão dele e, aproximando-se, tratou de suas feridas e o levou para uma hospedaria. Pagou 2 moedas para o dono da hospedaria e disse: cuida dele enquanto eu estiver fora, e quando eu voltar, te pagarei o que faltar. E aí continua essa passagem, que aqui acabou cortando, mas ele pergunta, né, a Deus, quem é o seu próximo? Quem é realmente o seu próximo, né? E é aí, ó, quem é realmente o seu próximo? Então a gente não tem que saber quem é o próximo, nem se ele é ser vivo ou se ele é ser humano, mas a gente tem que ser humano, e humano para mim é trabalhar a compaixão. Para trabalhar a compaixão teremos que voltar para o que é amor, para isso temos que voltar para uma crença maior, e essa crença maior vai ter que ser naquilo que você quiser. Energia, Deus, Oxalá, espíritas no geral, como que eles falam? Esqueci agora o nome do que te acompanha, seus anjos, gente, quem vocês quiserem. Mas se não voltar isso, se a gente não voltar com filosofia, se a gente não voltar com essa parte, a gente não consegue resgatar isso. E teremos várias pessoas, youtuber, o Whindersson ou qualquer pessoa entrando em depressão, e o índice de suicídio só aumenta. Tudo bem? Vou parar por aqui essa parte do vídeo, porque eu ainda vou finalizar, vai ficar um vídeo meio comprido, eu não gosto de vídeos compridos porque todo mundo enjoa, e depois eu entro em responsabilidades. Então, e visto tudo isso, né, visto que a gente precisa pensar no que a gente está fazendo da nossa vida, no geral, isso influencia em quem a gente é como profissional. Então, o que eu li uma vez, parece aquelas mensagens de traseira de caminhão, né? Mas não existe um bom profissional se ele não for um bom ser humano. E é nisso que a gente tá focando, que eu vou focar. Já tivemos algumas... Eu vou te dizer assim, que desde 2005, na realidade, que eu conheço, eu era uma realmente das únicas dentistas que eu tinha contato e que estava preocupada com essa parte. Agora vem aumentando. De um tempo para cá, surgiu um grupo que era de hormônio, falando o que o hormônio altera na gente e controla muita coisa. Infelizmente eu não fiz esse curso, mas é um curso que eu não tenho visto mais também, mas é muito bom. Tem uma menina que eu sigo no Instagram, que aliás eu acabei de pegar o livro dela, o e-book dela, que fala sobre emergências médicas na odontologia. O da doutora Júnia também tá aqui, que é novo, aliás com o Walter C, que também faz parte da lista de transmissão dos convidados para o canal. Tem uma parte que ele fala do resgate aquático, que ele faz parte da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Resgate Aquático. E eu vou tentar mostrar alguns livros desses num próximo vídeo. Acho que no vídeo que eu fizer de apresentação de enfermagem, que vai ser o próximo que eu vou gravar hoje, de novo,
Aí eu vou juntar essa parte de todos os livros que eu tenho, do que eu tenho contato, do que eu tenho lido, artigos e... Então, assim, o que eu tenho visto é que agora, sim, tem surgido mais artigos, tem surgido mais dentistas falando das interações medicamentosas, do que cada medicamento faz, então preocupado realmente daí em ver o paciente como um todo. Tá crescendo isso. Mas é o que... Poxa, esqueci o nome dela, mas eu vou pegar o nome dessa dentista, eu não tenho muito contato com ela, ela não é daqui de São Paulo. E eu vou fazer menção a ela no YouTube, na parte aqui de baixo, né? E ela fala exatamente dessa parte da gente entender realmente o que está acontecendo. E eu acho que tudo isso tem que vir associado, sim, com uma parte do que você pensa. Então, quais são os seus valores morais, quais são seus valores no geral mesmo, né? Sua educação, o que é você como ser humano, se você vai escolher ser um ser humano ou um ser vivo. Então, eu vou já introduzir uma parte aqui da enfermagem, embora eu não tenha falado ainda dela, mas eu sempre tive um pé frio, vamos dizer assim, né? Então, assim, comecei na emergência no primeiro ano, então, se eu não me engano, acho que no segundo ano da faculdade, porque eu já fazia estágio no hospital, segundo ou terceiro ano que eu tava na emergência da faculdade, uma paciente me engoliu uma agulha, que é a agulha rúmica, que a gente chama, ela não tem ponta, mas eu tava irrigando, era um terceiro molar, que eu tava fazendo uma abertura coronária, o paciente tava com dor. E na época eu tava com uma bucomaxilo comigo na emergência da faculdade, e ela anestesiou, e ela fez uma anestesia onde pegou toda essa região do paciente aqui, né? Então, a paciente, quando a gente ali usava estufa ainda na época, eu sou antiga, sou da época da estufa. E eles esterilizavam a seringa de plástico, aí é óbvio que ficava ressecada. E a gente, quando é aluno, vamos falar a verdade, né? Porque até hoje a gente aprende ainda e vou aprender muita coisa ainda, a gente erra muito. E ela tava dura. E eu, preciso irrigar. Na pressão que eu fiz, aquela agulha, soltou. Foi todo aquele líquido de Dakin na boca da paciente. Qual foi a reação da paciente? Deglutiu. E eu, quando vi tudo aquilo, eu falei, cospe, nada de fazer um barulho na cuspideira. Eu falei, Jesus, a paciente engoliu a agulha, né? Aí, você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Aí eu, calmamente, levantei, fui até minha professora e disse, olha, minha paciente engoliu a agulha. E isso, então, foi 2002, mais ou menos, e a professora não sabia o que fazer. Resultado, eu não tô aqui pra criticar a professora, hein, pelo amor de Deus, nem vamos entrar nesse mérito da questão, que não é meu perfil aqui ficar criticando o colega, muito menos isso daí, pelo amor de Deus. Na época eu não sabia o que fazer, e pode ser que eu hoje não saiba fazer um monte de coisa, né? E eu falei pra ela, vou pôr a paciente no carro, eu vou levar pro hospital, porque eu faço estágio na Santa Casa. Enfim, a gente tirou com um aparelho de endoscopia. Eu cheguei lá, me apresentei, sou aluna da faculdade tal, e eu tava irrigando, e infelizmente o paciente engoliu a agulha. Acontece, né? Então, ainda bem que ela engoliu, que ela não aspirou, porque seria muito pior se ela tivesse aspirado, né? E a gente tem alguns casos assim, e é por aí que eu quero enveredar, sabe? Por esse caminho que eu quero ir quando eu começar as aulas. Como eu tenho muito pé frio, então eu tenho um paciente no consultório que já entrou outro dia dizendo que queria se matar. Então ela entrou, uma paciente que já tinha um perfil mais para depressão, e ela olhou assim uma ponte que tem perto do meu consultório e falou assim, tá vendo aquela ponte ali? Eu vou sair daqui, eu vou me matar. E diferente do que todo mundo aí já escutou falar, que quem fala não faz, é mentira, isso, tá? É um dos avisos que a pessoa tá dando. A gente precisa estudar muito sobre isso. E o índice de suicídio tem aumentado muito, né? Tanto que tá aí o Major Diógenes dando o resgate humanizado do suicida. Então, quer dizer, o resgate já é para ser humanizado, né? Com todo amor e carinho, mas a gente tem que falar de um resgate humanizado porque vale a pena a gente discutir se a gente vai ser um ser humano ou se a gente vai ser um ser vivo, né? E ali a gente tem que agir.
Então a gente é dentista, mas a gente é ser humano. E o paciente ele senta ali e muitas vezes ele faz a nossa cadeira como se fosse uma cadeira do cabeleireiro, que muitas vezes é o cara que a gente chega lá assim e fala, olha, repica Renê, né? Repica Renê. Pô, não vou lembrar o nome do filme, mas vocês vão lembrar. Divã, não sei do que é o filme brasileiro. Porque você passa por um problema emocional, então, eu quero trocar meu cabelo. Meu cabelo é o que mais sofre com isso. Eu já fui ruiva, já fui loira, já fui morena, né? Já fui de tudo. Corta, cresce, faz de um tudo. Então a gente, assim, né? Quando a gente estoura no emocional, a gente estoura por um lado. Vai estourar comprando, vai estourar bebendo, vai estourar pra alguma coisa, você vai estourar, certo? E você vai no dentista. Então, alguns pacientes que eu vou citar, com todo respeito, não vou citar nome, então não estarei sendo antiética, mas a história eu acho que compensa falar. Peço respeito e licença a isso. Mas eu tive um paciente que eu operei no dia seguinte que enterrou a esposa. E que emocional esse paciente tinha.